pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Sabe aqueles dias que você até queria ler uma história, mas não consegue ler de jeito nenhum? Pega um livro, abre pra ler e sente como se tivesse um bloqueio acontecendo. Não consegue se conectar, não consegue se envolver, nada te prende, nada parece bom. Isso não é uma coisa normal de acontecer, mesmo que a gente seja leitor. Isso se chama ressaca literária. E essa ressaca pode vir até nós por vários motivos diferentes. Cada pessoa pode ser atingida por um desses motivos ou até por vários deles. Eu, por exemplo, sinto ressaca literária quando eu passo por uma experiência de leitura não muito legal, onde o livro não foi tão legal assim de ler, ou até quando eu abandono o livro mesmo. Inclusive, eu gosto de abandonar livro justamente para não cair na ressaca literária. Só que às vezes eu acabei lendo demais, ou se acontecer o caso de eu abandonar mais de um em sequência, eu posso ser atingida por ela. Inclusive, no começo desse ano rolou um pouco disso por aqui. Outro motivo do porquê eu também já fiquei de ressaca literária é quando eu tenho que ler muito por obrigação e não por prazer. E aí, até quando eu vou ler por prazer, eu não consigo ler direito porque eu tô muito acabada por conta das histórias que eu tive que ler por obrigação. Na verdade, eram mais textos acadêmicos, né? Que é pior ainda. Tem gente que fica de ressaca literária por ter que ler muito num curto período de tempo, por exemplo. Mesmo que a pessoa esteja lendo histórias do tipo que ela gosta de ler. Mas e aí, o que a gente faz quando a ressaca literária bate? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês dicas de como sair da ressaca literária e voltar a ler as coisas que você gosta. Então, se você gosta de vídeos com dicas e recomendações de leitura, já se inscreve aqui no canal agora mesmo pra não perder, porque sempre tem vídeos aqui sobre isso. Bom, a primeira coisa a se fazer é não se forçar. Sério, se dê um descanso, procure um outro tipo de entretenimento que você gosta para poder substituir a leitura. Eu sei que você tem a leitura como seu entretenimento, só que se você está de ressaca literária, você não vai conseguir se entreter. Então, se dê um tempo de descanso. Quanto tempo? Isso aí é muito particular seu, porque você sabe como funciona o seu ritmo. Mas assim, se você é uma pessoa que lê todos os dias, por exemplo, dê uns 2 dias pra você, 2 dias sem ler nada. E nesse período você vai ocupar com esse outro tipo de entretenimento. Procura um filme que você gosta, até que seja filme baseado em livro, apesar que às vezes isso pode mais causar chateação, né? A depender do tipo de pessoa que você seja em relação à abordagem de adaptações, né? Mas assim, procura um filme ou uma série que você gosta de assistir, que seja muito legal pra você. Procura fazer alguma outra coisa, desenhar, pintar, ouvir música, dançar, fazer uma faxina na casa, sei lá, qualquer coisa, só pra você sair desse foco do eu preciso ler isso, porque você não vai conseguir ler. Então, se você não vai conseguir ler, é melhor nem ler. Passou esse período de 2 dias, de 1 dia, de 3, enfim, quanto for necessário pra você, volta a ler. Mas você não vai voltar a ler qualquer coisa. Você vai ler histórias pequenas. Contos ou novelas. De preferência, contos que são menores. Qual tipo de conto? O que você mais gostar. De preferência, um que seja mais leve. Mas assim, se você é o tipo de pessoa que tem um terror como uma coisa leve, vai ser leve e aí você lê isso. Mas assim, procure um tipo de conto que é de algo que você goste. Então, se você gosta de fantasia, se você gosta de romance, de terror, de romantasia, procure ler uma história que seja do tipo que você gosta. Só que aí você vai ler esse tipo que você gosta em menos páginas. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que gosta de ler romances doces, histórias doces quando eu tô de ressaca literária. Sim, eu fico tipo um bêbado mesmo precisando de glicose. Então você já sabe, procura um conto de um gênero que você gosta muito de ler. Mas recomendo algo a mais para além disso. Não apenas um conto do gênero que você mais gosta de ler, e sim um conto do gênero que você mais gosta de ler, escrito por uma de suas autorias favoritas. Sim, pegue aí a história daquela pessoa que você adora o trabalho e lê essa história. Por que isso? Porque assim você já vai estar familiarizado com aquele tipo de escrita. Você já conhece aquele tipo de escrita, sabe que você gosta. É uma receita que te faz bem, é uma receita que te dá conforto em ler. Você já sabe que aquele tipo de escrita ali é certeira de você gostar. Você tem uma pessoa que você mais gosta de ler. Então pega a história dessa pessoa pra ler. Aí você pode estar me perguntando assim agora, Lice, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de repetir histórias. Eu gosto de ler histórias novas. E essa pessoa que eu gosto de ler
não tem nenhum lançamento. E agora? Bom, agora você vai olhar autorias que se assemelham a essa pessoa que você mais gosta de ler. Você vai olhar para alguém que tem uma escrita um tanto semelhante com aquela pessoa que você mais gosta de ler, que tem a forma narrativa de jeito que te envolve da mesma maneira ou quase isso. Inclusive, veja as recomendações que essa pessoa tá dando, porque às vezes ela tende a recomendar pessoas que é do mesmo estilo que ela escreve, porque ela sente a familiaridade. Mas se ela não recomendar, olhe publicações de pessoas que falam sobre livros que com certeza elas vão indicar autorias que se assemelham. Tem muita gente criando conteúdo literário muito legal aqui na internet, então é só você olhar quais essas pessoas indicam. Eu mesma gosto de trazer vídeos de indicações de histórias, de autorias nacionais principalmente, e várias das histórias elas se assemelham de alguma forma em relação ao jeito da escrita. Tanto é que eu gosto de ler pessoas específicas porque elas têm essa proximidade em relação aos meus gostos. Ou você mesma pode olhar pessoas, dentre as pessoas que você gosta de ler, quais delas que são próximas a essa que você gosta, que tem algum lançamento vindo por aí. Mas se você for a pessoa que não se importa em ler histórias repetidas, é melhor ainda. Sinceramente, eu acho melhor ainda. É só você reler as histórias que você mais ama. As menores primeiro, e aí você pode até ir crescendo a quantidade de páginas das histórias. Isso porque, novamente, você vai estar em um ambiente confortável. Você vai para um lugar que você já conhece, um lugar que você já tem hábito, um lugar que você já tem familiaridade, em que a escrita já te abraça, em que a história já tá toda feitinha na sua cabeça e você gosta de voltar para lá, porque lá é aconchegante de estar. Isso é a mesma coisa que quando a gente tá nas nossas plataformas de streaming e fica zapeando, procurando alguma coisa pra assistir, e fica lá um tempão procurando, e a gente acaba caindo naquele mesmo filme que a gente já viu tantas e tantas vezes, porque a gente sabe que aquele filme ali é um filme legal, aquele filme não vai decepcionar. Aquele filme é confortável de ver. E é por isso que a gente chama essas histórias, né, no caso de filme conforto, de série conforto. Então, tenha também o seu livro conforto, o seu conto conforto. Uma das melhores coisas é a gente ter as nossas histórias conforto para voltar para elas quando a gente tá de ressaca literária, porque a gente sabe que ali é um lugar muito bom de se estar. E existem vezes até que até a história maior, mas sendo uma história conforto, ela acaba sendo algo fluido da gente conseguir atingir, da gente conseguir ler, mesmo estando de ressaca literária, justamente por ser algo confortável. Por exemplo, meus livros de conforto são Para Todos os Garotos que Já Amei. Eles são os livros que têm em média 200 e poucas páginas. São histórias maiores, mas que quando eu tô precisando voltar à proximidade de algo, é neles que eu gosto de estar. E assim, são os mais antigos, tá? Tem uns mais recentes também que eu já me senti bem demais lendo, só que eu ainda não os reli, então eu ainda não tenho total certeza que eles serão meus livros conforto. Mas são livros que com certeza eu tenho vontade de ler de novo. Por exemplo, Imogen, obviamente, que eu vou deixar o link pro vlog de leitura dele disponível aqui na descrição se você ainda não viu. E assim, gente, por que a minha insistência em recomendar que vocês leiam histórias menores nesse período de ressaca literária? Por que não ler um livro grande, por mais que ele seja gostoso da gente ler? Simplesmente porque uma história menor demanda menos de você. E não que histórias curtas não tenham complexidade, tá? Não é isso. Inclusive, já li algumas que, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar tanta complexidade em tão poucas páginas. Mas ainda assim, elas demandam menos. Elas são menores. Elas têm menos página. Elas têm menos possibilidade da gente se afundar em muitas personagens, em muitos universos diferentes, em muitas relações diferentes. Ao ler uma história menor, você vai conseguir se envolver mais nela. Você vai conseguir se envolver mais rápido nela. Você vai conseguir se envolver melhor do que se você fosse ler um livro de 200 páginas. A não ser que esse livro seja uma farofa. Mas aí eu falo assim que é melhor você ler depois. Primeiro, lê as menores, depois passa pra farofa grande. Se você gostar de farofa também, né? Porque nem todo mundo gosta. Eu amo. Farofa são os clichês. Por que chamam de farofa? Só se fosse farofa de dendê. Porque pra mim, farofa gostosa é de dendê. Enfim, gente, divaguei. Pera, volta. Foca nessas histórias pequenas
as leia, se envolva nelas e as finalize. Porque, gente, uma das melhores coisas quando a gente tá de ressaca literária, além de ler a história, que já é maravilhoso, conseguir ler a história, conseguir se envolver na história, é conseguir finalizar a história. Quando a gente finaliza a história, dá uma sensação muito boa por dentro de eu consegui vencer isso aqui. Finalizar histórias é uma coisa deliciosa. E assim, até quando a gente já tem o hábito de abandonar histórias, dá uma leve tristezinha no coração a deixar de lado. Por motivos técnicos, eu tive que gravar esse vídeo 2 vezes, o que acabou fazendo com que eu cortasse uma dica. Então, vai aqui pra vocês uma outra dica de quando você começar a voltar a ler. Leia pouco. Tipo assim, lê uma página por dia, uma página de manhã, uma página à noite, e aí depois você vai aumentando a quantidade. Precisa ser só uma página? Não, mas o que eu quero dizer é que você não precisa ler tanto quando começar a voltar a ler. Mesmo que a história seja pequena, você não precisa acabar ela rápido. Vá lendo aos poucos, no ritmo que você consegue naquele momento, até a hora que você voltar ao seu ritmo natural. Depois de você retomar o seu ritmo de leitura com as histórias menores, né, lendo essas histórias, passe para as novelas, que são um pouco maiores, e aí depois você vai aumentando. Mas sempre seguindo o ritmo das suas preferências literárias, tá bom? Não pegue uma história qualquer que você não tem nenhum tipo de vínculo assim, de gosto mesmo, ou até tenha um gosto, mas não tanto, pra se livrar da ressaca. Por exemplo, eu gosto de ler slasher. Mas como eu disse, quando eu tô de ressaca, eu gosto de ler história doce. Então eu vou deixar pra ler slasher quando eu estiver no ritmo de leitura muito melhor e tiver saído da minha ressaca literária. E é isso, gente. Essas foram as dicas pra você sair da sua ressaca literária. Eu sei que vocês talvez possam estar pensando assim, meu Deus, mas isso é meio óbvio. Sim, gente, às vezes até o óbvio precisa ser reforçado. Porque, justamente, às vezes a gente fica assim, ai, mas eu não vou por esse caminho porque esse caminho aqui não vai me dar a solução, preciso fazer uma outra coisa. E não, às vezes o mais simples, o óbvio, é realmente o que vai trazer soluções pra gente. Então vá pelo simples, vá pelo óbvio, que isso vai te ajudar a se livrar dessa questão que vai estar te impedindo de fazer uma das coisas que você mais gosta, que é ler. Se você estiver precisando de dicas de contos, de histórias curtas, de livros, é só acessar os vídeos aqui no canal que tem várias histórias aí pra vocês conhecerem e lerem, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo, lindezas, e até o próximo vídeo!